Que exemplo demais que nós temos na Bíblia. Elas têm demonstrado todas essas qualidades: coragem, perseverança, força, sabedoria, amor, fé, retidão. Instruíram seus filhos. Todas essas qualidades. Esta é uma responsabilidade, é o papel de uma mulher que Deus dá a habilidade de ser uma mãe. Eu me lembro da minha mãe. Ela foi salva por Jesus Cristo quando eu tinha 6 anos de idade, ou quase 6 anos de idade. Desde aquele tempo até que eu saí de casa para entrar no seminário, ela me instruiu. Uma das coisas que ela me ensinou era de como escolher uma mulher para ser a mãe dos meus filhos. Eu dou graças a Deus pela instrução, porque Ele me deu uma mulher maravilhosa, que é a mãe dos meus 3 filhos. Você conhece um aqui, outros 2, um longe nos Estados Unidos, outro hoje à noite está em Belo Horizonte, mas mora em São Paulo, trabalha para o Senhor também. E o que a minha mãe ensinou, a mãe dos meus filhos ensinou eles também. E eu dou graças a Deus por isso. Mas a pergunta vem, com tudo isto, como que faz e de onde veio essas qualidades de coragem, de fé, de retidão, de força, de sabedoria? Onde que uma mulher ou qualquer pessoa pode conseguir estas qualidades? E há um trecho que o apóstolo Paulo escreveu para um outro filho na fé, que ele ajudou a se tornar pastor, por nome de Tito. E ele resumiu isto em poucas coisas. Eu quero ler, eu quero que nós consideramos só alguns minutos hoje à noite. Tito, capítulo 2. Começando com o versículo 11, nós notamos o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. De onde veio tudo isso? Vem uma pequena palavra de 5 letras. Uma palavra poderosa. Uma palavra muito mal entendida. A palavra é graça. A graça de Deus estava presente na vida destas mulheres, Jocabede, Ana, Isabel, Maria, Lloyd, Eunice e essas outras mães que instruíram seus filhos as qualidades que nós temos aqui. É a graça de Deus. É muito mal entendido, porque muitas pessoas têm a ideia que a graça é algo que Deus dá
para alguém que talvez merece. Alguma pessoa que faz uma certa coisa e Deus, em compensação, demonstra essa graça para aquela pessoa. Pode ser que ele cura um filho doente, ou ajuda numa dificuldade, ou outra coisa. Mas a graça não tem nada desse sentido. A graça, de fato, é quando Deus demonstrou o seu grande amor para conosco, de conceder para nós algo que nós não merecemos nem podemos merecer. Esta é o seu favor. E esta graça, primeiramente, se manifestou salvadora. Nós somos salvos pela graça de Deus. Salvos de quê? Salvos do pecado. Todos nós nascemos pecadores. Não existe uma pessoa sequer que está aqui presente hoje à noite, ou em toda essa cidade de São José do Rio Preto, ou no mundo inteiro, que não nasceu um pecador. Você e eu nascemos pecadores. O salário do nosso pecado, a Bíblia claramente declara, desde antes que o primeiro homem cometeu pecado, é a morte. E nós merecemos isso. Não há nenhuma pessoa que não merece a morte. Você e eu merecemos morrer eternamente separados de Deus por causa do nosso pecado. Mas na sua misericórdia Deus não nos dá essa morte. Mas na sua graça Ele nos dá a vida eterna. Podemos merecer isso? Não. Indo para a igreja todos os dias da vida, sem faltar um sequer, não traz merecimento de vida eterna. Sendo batizado, como um pastor disse tantas vezes no rio, que os peixes lhe conhecem, não lhe salvam. O que salva é a graça de Deus. Por causa de seu grande amor, Ele demonstrou esta graça e concedeu para todas as pessoas que recebem pela fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós. É presente de Deus. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a Jacabete. Manifestou salvadora a Ana, a Isabel, a Maria, a minha mãe, a minha esposa. E manifestou a você. O que é importante é se você, pela fé, recebe esta graça. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora, e note, a todos os homens. Qualquer pessoa que vive nesta terra tem a manifestação da graça de Deus. É salvadora para todos. Deus pode salvar todos os homens. O pior, ou o homem mais justo, todos precisam de um Salvador. E a graça de Deus se manifestou. E se você ainda não, pela fé, ter recebido a graça de salvação, você pode hoje à noite. Eu convido você hoje à noite a receber a salvação, colocando sua fé, sua confiança, sua dependência
única e exclusivamente em Jesus Cristo e a obra que Ele completou quando Ele morreu na cruz e ressuscitou 3 dias depois. Esta é o que a graça tem manifestado a todos os homens. Mas a graça de Deus não para aí. Conforme esse versículo diz, educando-nos, agora ela se limita. Ela começa a nos educar, nos ensinar. E é interessante essa palavra. A palavra traduzido educando-nos aqui é a palavra que quer dizer disciplina-nos. Disciplina inclui instruir, inclui repreender, inclui até castigar. Em Hebreus capítulo 12, essa mesma palavra é traduzido castigo. A graça de Deus nos educa, nos ensina, nos disciplina, mas note, a palavra não é todos os homens aqui. A palavra aqui é nos educa, nos disciplina. Quem? As pessoas que pela fé recebem Cristo. E o que é que ela nos disciplina a fazer? Negativamente diz que nós deixamos de fazer a impiedade, que deixamos de seguir as paixões mundanas. As impiedades têm a ideia de pecados grandes, como roubo, assassino e adultério e outras coisas assim. Mas impiedade significa qualquer coisa que você deixa Deus fora. Se você, como uma mãe, cozinha a refeição para a sua família e deixa Deus fora da sua atividade na cozinha, cozinhar é uma impiedade. Você tem que fazer isso por Deus, em primeiro lugar. Qualquer coisa que você deixa Deus fora da sua vida. E sabe uma coisa? Muitas e muitas vezes todos nós deixamos Deus fora de certas atividades. Mas a graça de Deus ensina nós que somos salvos como incluir Deus e não viver com impiedade. E também nos ensina, nos educa de deixar fora as paixões mundanas. Mas esse é o lado negativo. O lado positivo é que nos ensina a viver no presente século sensata, justa e piedosamente. Sensata, com sabedoria, não é essa uma das qualidades. Com justiça, retidão, fazer as coisas certas. A graça de Deus nos ensina isso. E piedosamente, como incluir Deus em todos os aspectos das nossas vidas. A graça de Deus faz isso. E finalmente, no versículo 13, a graça nos ensina a guardar a nossa bendita esperança. O que é a bendita esperança?
A volta de Jesus Cristo. Um dia, não sabemos quando. Pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 100 anos. Nós não sabemos. Quando Paulo escreveu essa para Tito, a volta de Cristo era iminente. E a volta de Cristo continua sendo iminente. O que quer dizer iminente? Pode acontecer a qualquer momento. Mas nós não sabemos quando. E se estava iminente há 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu essas palavras para Tito, quanto mais próximo é hoje? Há menos 2000 anos passaram. E ele pode voltar hoje. E quando ele volta, ele vai nos receber para si. Quem? Quem, pela fé, ter recebido Cristo como Salvador. E Paulo disse para os Tessalonicenses que quando ele voltar e nos recebe para si, estaremos com ele para sempre. Muitas pessoas dizem, mas eu ficarei flutuando numa nuvem aí, tocando harpa para toda a eternidade, e eu não tenho muito interesse nisso. Eu vou garantir, você não vai tocar harpa nenhum, flutuando numa nuvem. Você estará na presença de Jesus Cristo. Você vai poder adorá-lo, você vai poder servi-lo, você pode fazer com ele as coisas que ele faz. E eu garanto, vai ser muito gostoso de estar com Cristo, fazendo o que ele quer. Então tudo isso é relacionado com a graça de Deus, que apareceu para todas as pessoas salvadoras. Mas para os salvos, um professor, um educador, para nos ensinar essas coisas maravilhosas. Onde você está em relação com a graça de Deus? Esta é uma qualidade que Deus deu para todas as mães. Em primeiro lugar, pode ser salvo, se ainda não é. E se você já é salvo, a graça de Deus ensina você como dia após dia após dia no seu viver. Mas não é só para as mães, é para todas as outras pessoas também. Então você já recebeu Cristo como seu Salvador, já tem a graça de Deus sendo demonstrado a você. Eu espero que sim. E se esta não é o seu caso, fala comigo, fala com o pastor Daniel ou com outra pessoa aqui na igreja. Nos deixa mostrar como você pode aproveitar desta graça de Deus ainda hoje, porque talvez hoje é o último dia que você teria graça, há essa oportunidade de receber essa graça. Você não tem nenhuma garantia de amanhã. Você não tem nenhuma garantia daqui a uma semana. Mas você tem o dia de hoje. Então aproveite da graça de Deus hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer-te por nos dar mães que nos instruíram
essas qualidades. Mas principalmente hoje à noite queremos te agradecer por tua graça, que se manifestou Salvador a todos os homens. E todos nós temos a oportunidade de, pela fé, receber a salvação dos nossos pecados. E para nós que temos recebido, ela continua se manifestando disciplinadora, educadora, para nos ensinar como viver esta vida com coragem, com fé, com retidão e todas essas qualidades que foram demonstradas aqui hoje à noite. Eu espero e eu oro, Senhor, que a graça de Deus faça o seu trabalho em nossas vidas ainda hoje à noite. Porque é em nome de nosso Salvador Jesus Cristo que pedimos.